na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus, nos céus. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Glória a Deus. Pai nosso, Aleluia. Ora magashura magara magara magashura magara magara. santo é o teu Oh, aleluia. nome, teu reino buscamos, tua vontade Oh, glória. seja feita na terra como é no céu. Deixa o reino na terra Oh, glória. como é no céu. Deixa o Senhor vem. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu Oh, glória. é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu Ora magashura magara magara mashura magara magara. é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Iniciamos mais um programa da Superintendência da Juventude. Nossa sede internacional ela é localizada na Avenida Farrapos 312. Nosso pastor, presidente do Ministério Restauração, pastor Humberto Schmidt Vieira,
pastor superintendente da juventude, pastor Adriano Licidônio. Nós estamos aqui, nós somos irmãos da área Bom Jesus, em mais uma programação da Superintendência da Juventude. Estou aqui ao meu lado o irmão Jefferson. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Coisa boa estar aqui, né? Glória a Jesus. Estamos aqui pela graça, né? Glória a Deus. Pela maravilhosa graça do Senhor. E se não fosse a graça, nós não estaríamos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós temos um tema tão interessante. E o tema é, né? O que eu estou passando por afronta? Eu estou passando por afronta. Esse é o tema de hoje. Glória a Deus. Eu estou passando por afronta. Ou passando por uma ofensa. Glória a Deus. Então eu creio que o assunto vai ser bem interessante, né, irmão Miriam? Irmão Jonas, né? Quantos jovens já não passaram, né, por esse tipo de adversidade, né, com palavras, glória a Deus, com ataques, né? Muitas pessoas passaram por isso. Muitos jovens também têm passado por essas afrontas. Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar bastante sobre isso, sobre eu estou passando por afronta. E eu creio que tem jovens aí que estão nos assistindo neste momento, que estão passando justamente por isso, né? Lutando por, né, talvez ouvir uma palavra que, né, atingiu o teu ponto fraco, uma palavra que talvez te atingiu a tua mente, as tuas emoções e causou-se então uma tristeza. Glória a Deus. E hoje eu creio que o Espírito Santo vai falar contigo sobre isso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar então sobre afronta. Glória a Deus. Hoje a Bíblia diz que, né, os dias são maus, né? Glória a Deus. E é exatamente esses dias que nós estamos passando. E a Bíblia diz: remindo o tempo porque os dias são maus. Glória a Deus. E vemos hoje em dia, irmãos, né, que o mundo está cada vez mais evoluindo, né? Cada vez mais evoluindo, né, em termos da ciência, conhecimento, muitas coisas estão afluindo, né? Digo, em termos no país, né, no estado também. E eu creio que em meio a tudo isso, irmãos, eu vejo que a nossa juventude, né, tem jovens que estão buscando Deus, né? Mas quantos jovens também já não sofreram uma certa afronta na sua vida, né? Uma certa afronta na sua vida, talvez na faculdade, talvez, né, no colégio, talvez no seu trabalho e principalmente no ônibus, né? Glória a Deus. Eu me lembro-me que uma certa vez, quando eu estava indo de manhã para trabalhar, né? Normalmente as pessoas passavam no meio do ônibus, assim, me davam um cutucão, o ônibus ainda lotado, né? E aí dava um cutucão na minha cabeça, assim, né? Se tu não vigiar, né? Se tu não vigiar, daqui a pouquinho tu acaba ofendendo aquela pessoa, né? Acaba aflorando aquela ira, né? A pessoa sem pensar. Essa semana aconteceu uma coisa exatamente como essa. Se não vigiar, a pessoa já entra na carne, né? Glória a Deus. Então é assim que eu fazia, né? Eu ficava sempre vigiando. E aí as pessoas às vezes te dão aquela batidinha, não pede desculpa, pisa no teu pé, pisa no teu calo, não pede desculpa, né? Agora, se esse jovem vive uma vida, né, sistemática de oração, né, ele vai suportar, né, no silêncio, calado, né? Ele não vai procurar se defender naquela situação. Vai dar glória a Deus. Vai dar glória a Deus naquele momento. E tem pessoas que às vezes querem se defender mediante uma afronta, né? O jovem que acaba se defendendo e acaba então se destruindo a si mesmo, né? Como? Ele procura se defender naquela situação, por causa daquela ofensa. Me chamaram disso no colégio, ou dentro do ônibus, eu peguei um ônibus e de repente, né? Quando eu entrei dentro do ônibus, aquele rapaz eu não sei, ele olhou para mim, começou a olhar para mim, começou a me encarar. E aí quando vê se esse jovem não está vivendo uma vida sistemática de oração, de jejum e de oração, né? E ele está praticamente numa conversão ainda e não nasceu de novo, né? Ele vai olhar aquele rapaz e vai perguntar: por que está olhando, né? E aí quando vê, ele já quer partir para a agressão, não aceita aquela situação. Glória a Deus. Então aí isso significa a falta, né, do novo nascimento. E tem jovens que têm esse ponto fraco, né? Existe um ditado aí que diz, né, que diz assim, né, que eu não levo desaforo para casa, né? Quantos já ouviram isso, né?
Eu não levo desaforo para casa. Se vier na minha, o negócio é o seguinte, eu vou para cima e pronto. Eu não aceito levar essa afronta, eu não aceito ser ofendido. Glória a Deus. Mas o cristão não, irmãos. A Bíblia diz o que lá em Malaquias capítulo 3, 18, né? E verei a diferença entre o justo e o perverso, e o que serve e o que não serve. Glória a Deus. Deus vai ver se esse jovem, ele está conseguindo ser justo diante de Deus. Né? Como, irmão Jefferson? Fazendo a diferença. Né? Como assim? Né? Procurando ter, né, o novo nascimento na sua vida, e ele não deixar com que, se esse jovem ele já foi, quem sabe, do mundo, e outrora no mundo, estava no colégio, brigava, discutia, batia a boca, falava palavrão, né? De repente ele vem para a igreja, oh glória a Deus, ele vem para a igreja ainda, tá ali aquela situação, mas ele vai para o jejum, vai para a oração, mortifica a sua carne, né? Leva a sua natureza para a obra do Calvário, oh glória a Deus, e aquilo então acaba não aflorando na sua vida, glória a Deus. Aí vem as ameaças, ele percebe que Jesus plantou na vida dele a nova natureza. Dá para dar glória a Deus? Aleluia. Né? Quantos não passam por isso, né, irmãos? Às vezes Deus prova nós. Todo mundo é provado. Glória a Deus. Todo mundo passa por essa provação. Nós conhecemos uma passagem sobre Pedro, né? Pedro, eu fico perguntando, por que Pedro não largou a sua espada, né? Por que Pedro tinha que caminhar com Jesus andando, levando a espada, né, irmão? Sempre levando a espada. Né? Jesus foi dizer, ô Pedro, deixa a espada em casa. Né? Pedro, não. Estava, né, estava praticamente confiando em si mesmo. Né? Não, eu sei me defender. Eu sei me defender. Se vier uma afronta contra a minha vida, né, eu puxo a espada e arranco a orelha. Glória a Deus. Glória a Deus. E a parte mais difícil para muito ser humano é isso, é a parte no relacionamento, né? De acabar se relacionar com outras pessoas, tipo no colégio, né? Nos trabalhos. E eu vejo que muitos têm essa dificuldade, irmão Miriam, né? De acabar de se relacionar com outras pessoas. Tem essa dificuldade. Mas é tão tremendo que Jesus ele nos dá esta graça. Aleluia. Nós temos a graça do Senhor Jesus. Glória a Deus. E Ele dá essa graça. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Também naquilo que o irmão falou, né? Também tem uma palavra que diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus, né? É? Então, às vezes, quando a gente perde, ali a gente já perdeu a razão, né? Com Quando a gente certeza. abre a boca para debater, ali a gente já perdeu a razão e Deus já não tá mais naquilo. Mas enquanto a gente está ali escutando, levando, carregando, só levando a Deus, ali ainda Deus está operando. Mas a partir do momento que a gente tira das mãos de Deus e coloca nas nossas mãos, aí já é outra situação. Bota a mão na espada e já fica puxando. Se vir na minha, eu vou puxar essa espada aqui, vou arrancar a orelha desse irmão, né? E é difícil. Já fica lutando. E a Bíblia diz, né? Irai-vos, mas não pequeis, né? Glória a Deus. E aí é que tá, né? Vê aquela palavra de afronta. E às vezes Deus prova. Todo mundo passa por provações. Sim. O que é interessante, irmãos, quando a gente lê a palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 16 e versículo 5, fala, né, de glória a Deus. Aleluia. Vamos supor, né, vamos aqui falar sobre Simei, né, que ele fazia parte da casa de Saul, da família de Saul, da linhagem dos benjamitas. E é tão interessante que esse Simei, né, ele olhou para Davi, e Davi ia passando com os seus soldados, ia passando com seus homens, né? Ali estava com ele Abisai, estava ali Joabe, e eles estavam todos andando com Davi. E aí Simei, então, ele se levanta e começa a pegar pedras e atirar no rei Davi. Glória a Deus. Glória a Vamos Deus. ler a palavra de Deus aí, então, 2 Samuel, capítulo 16 e versículo 6. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quer que eu leia e o irmão comenta? Pode Isso ser, eu não acho melhor. pode ser. E apedrejava com pedras a Davi, e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Glória a Deus. Glória a Deus. Então olha só que interessante, irmãos. O rei estava com seus homens caminhando tranquilamente,
né? Estava ali Abisai, e Abisai, ele não aceitava a afronta. Ele era parente de Davi, Abisai. E ele não aceitava a afronta. E aí Simei começou a amaldiçoar Davi, pegava pedra, né? Tu quis usurpar, tu usurpou o trono, né, de Saul, né? E Davi nem tinha feito nada, o próprio Deus colocou ele no trono. Glória a Deus. Aleluia. E aí então agora pega, né? Simei começa a pegar as pedras e começa então a atirar em Davi. E a Bíblia fala que era pedras e torrões de terra. Ele pegava a pedra e alguns torrões de terra e atirava no rei. Aí Abisai disse assim, Senhor, tu quer que eu pegue a espada e arranco a cabeça dele agora? Quem é esse cão morto aí? Diz que Abisai chegou e falou isso. Está na Bíblia, hein? O que é tão interessante, daí, o que aconteceu, né? Davi olhou e viu que Deus estava o provando. Deus chegou e disse, Abisai, não faz isso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu amaldiçoar. Oh, aleluia. Dá para dar glória a Deus? Essa Glória palavra é uma a Deus. benção, né? Glória a Deus. Aqui no versículo 9 diz assim, ó, então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei, por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. No 10, e respondeu o rei, que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o de amaldiçoar. Pois o Senhor lhe disse, amaldiçoai a Davi? Quem diria, porque assim fizeste? Disse mais a Davi e a Abisai e a todos os seus servos, eis que o meu próprio filho procura me tirar a vida, e quanto mais ainda este benjamita. Deixa-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Glória a Deus. Aleluia. Então Davi discerniu que Deus, que o Senhor Jesus estava o provando naquele momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Pedras, irmãos, imagina, tu está tomando uma pedra, alguém está te afrontando. Está fazendo uma fofoca da tua vida. E o jovem está ali, está buscando a bênção de Deus e percebe que alguém está falando mal dele. Né? Aí, esse jovem aí, né, vamos supor assim, né, entrou aqui na igreja, está se achando tal na igreja, né? Talvez o jovem maneja bem a palavra de Deus, e aqui ele já olha assim com um olhar natural para aquele jovem e começa a afrontá-lo. E dizer que o jovem é soberbo, que o jovem é isso, começa a julgar ele. E isso existe, irmãos. Glória a Deus, existe. Começa a tocar pedra. E é tão interessante que se esse jovem que maneja bem a palavra de Deus, esse jovem, Deus vai revelar ao espírito dele. Eu estou sendo provado. Aleluia. E alguns não têm esse discernimento, irmã Miriam. Alguns já partem para agressão. Esquece que prega bem, esquece que canta bem e já quer, né, verbalizar, discutir com aquele outro jovem. Glória a Deus. Glória a Deus. Acaba entrando então no natural. E aí, irmãos, quantos jovens já não passaram por isso, irmãos? Aleluia. E aí ele diz assim, quer saber, ó, líder, eu não vou mais para a igreja. Eu não vou mais para a igreja. Daí aquele jovem não aparece mais nos cultos, não vem mais na igreja. E aí o líder fica preocupado com ele. Aí o líder, mas o que está acontecendo com esse jovem? Né? O que está acontecendo? Aí o jovem não fala, fica calado, fica no silêncio. E daqui a pouquinho o Espírito Santo assim, vai lá na casa dele. Daí a gente vai lá. E aí quando a gente chega lá para conversar com o jovem não consegue se abrir. Por quê? Porque ele recebeu uma afronta. Aleluia. Ele está triste. Ele está triste, não consegue falar. Não consegue se abrir. Mas aí chega ali o líder, né, cheio do Espírito Santo. Né, e vai ali para conversar com aquele jovem, orientá-lo, tentar fazer com que ele venha se abrir. E alguns jovens não conseguem se abrir, irmãos. Fica fechado. Ele não fala porque está triste, porque ele foi ofendido. Passou por uma afronta. Falaram, quem sabe, da sua aparência, zombaram da sua vida. E alguns jovens, irmãos, às vezes vêm para a igreja, né, irmã Miriam? Vêm para a igreja, às vezes, né, sofrendo isso no mundo. Aí chegam na igreja e enfrentam isso, daí recebe uma afronta, né? Deus levantou esse jovem, pregava bem, era bem usado, e daqui a pouquinho o jovem ele recebe aquela afronta, ele se entristece e ele acaba então se afastando dos caminhos do Senhor. Mas ele veio exatamente do mundo para a igreja, buscando um refúgio, a presença de Deus, porque
Ele estava sendo afrontado no colégio, quem sabe estava passando por afrontas na sua casa, passando por tantas afrontas. E de repente, ele chega na igreja e ele passa por esta afronta, ou sendo ofendido. Ele acaba se entristecendo e vai para casa. Oh, glória a Deus. Mas Jesus tem alegria para esse jovem. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus tem alegria para esse jovem. E é tão interessante que esse Simei estava assim, estava atirando pedra no rei. Mas o que o rei discerniu? O rei discerniu que Deus o estava aprovando. E o que o jovem precisa fazer? Será que é Deus que está me provando? Ele tem que entrar no seu quarto secreto e perguntar para Deus: Deus, és tu que está me provando? Oh, glória a Deus. E Deus então vai se revelar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Provavelmente Davi orava, irmão. Orava. Buscava a Deus. Glória a Deus. Tanto é que ele escreveu alguns salmos, né? Vários salmos, né? Sim. Orações, conversas que ele teve. Ele diz: ó Deus, escuta a minha oração, né? Davi fala isso no Salmo, né? E ele diz no Salmo 120 também, ele fala, né? Na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me ouve. E ele me ouve. Glória a Deus. Ele tinha uma vida de oração, né? Isso que mantinha ele com a mente, com sabedoria. Né? Exatamente. Quantos na Bíblia, nós temos muitos exemplos na Bíblia, né? Que passaram por esse tipo de situação, né? Tipo aquela mulher adúltera, a mesma coisa. Né? E vem Estevão também, né? Que foi literalmente apedrejado, numa afronta. Exatamente, contra a só vida dele. por causa do conhecimento que ele tinha. Ele foi afrontado. Né? Às vezes a pessoa, por Deus, levanta aquele jovem, é muito usado por Deus, e levanta-se uma afronta contra a sua vida. Né? Começa a atingir o jovem, dizendo que o jovem é soberbo, o jovem é isso e aquilo. E se esse jovem é um jovem que jejua, que ora e busca a presença de Jesus, ele está ligado em Deus, ele vai saber que Deus está aprovando ele. Ele está passando por uma prova. Glória a Deus. Aleluia. Quantos de nós passamos por isso, irmãos? Né? Quantos jovens passam por isso? E às vezes tem jovens que passam por momentos difíceis que ele até nem fala pro líder, irmão. Não se abre. Né? Ele diz assim: eu vou resolver esse problema sozinho. Vai ser comigo. Aí eu vejo que ele está sendo como Pedro, né? Eu vou resolver com a minha espada e pronto. Né? Alguém vai sair ferido. É, que nem o Simei, né? Eu vou resolver do meu jeito, eu vou pegar as pedras, eu vou atirar, né? E vai ser do meu jeito. E Deus está dizendo que não é assim. Glória a Deus. Aleluia. Isaías capítulo 54, versículo 17 diz o quê? Toda arma preparada contra a tua vida não prosperará. Oh, glória a Deus. Toda arma forjada contra a tua vida, preparada contra a tua vida, não prosperará. Oh, glória a Deus. E tudo que o diabo quer, irmão, é encontrar um ponto fraco. Um ponto fraco. Tudo que ele quer é um ponto fraco. Ele procura um ponto fraco, só uma brecha. Ele procura só uma brecha. E se a pessoa abrir uma brecha, né, por meio das palavras, ou querer argumentar com aquela outra pessoa que está totalmente na carne, né, o jovem provavelmente, o que ele vai fazer, né? Se ele abrir aquela brecha, o diabo vai entrar com força na vida dele. E aí então ele vai acabar partindo também para a agressão. Glória a Deus. Aleluia. Que entrou na ira, né? E deixou a ira se contaminar. Exatamente. O espírito da ira, né? É, e aí quando vê essa ira, né, é como uma granada, né? Quando vê, estoura, né? E acaba espalhando os estilhaços, né? Para todos que estão ali ao redor. Acaba machucando e ferindo alguns. É como a palavra que o Senhor disse, né, agora há pouco. Irai-vos, mas não pequeis. É. Não é pecado se irar, porque são coisas das nossas emoções. Então, isso não é pecado. Mas a partir do momento que a gente comete um ato, aí sim isso nos faz pecar. Aí sim isso entristece a Deus, né? Sim. Glória a Deus. E é tão tremendo, né, irmãos, que o nosso propósito, né, essa ira, né, irai-vos, mas não pequeis, né, irmãos, é a ira legítima, aquela ira que não é contra as pessoas. Essa ira é para um propósito divino. E para que é? É contra o Satanás, né, e seus demônios, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Glória a Deus. Assim era Adão, né? Adão, ele tinha essa ira, né, legítima, né?
e ele irava, mas não pecava, porque era para um propósito divino. E qual era o propósito? Era guardar o jardim, né? E contanto que Satanás estava ao redor do jardim. Glória a Deus. Agora a pessoa peca como? Como é que essa pessoa ela acaba pecando? Quando ela parte para agressão contra outra pessoa. O jovem parte para agressão contra outra pessoa. Então ele já está, né, agindo de uma forma errada. É mais ou menos aquele ensino que Jesus diz, né? Se tu for te esbofetearem a tua face, né? Se ele levar uma ofensa, tu deve dar outra face, né? Ou seja, tu não pode dar oportunidade pro diabo te conduzir a agir da mesma forma, né? Tem que ter mansidão, né? Tem que buscar mansidão. Exatamente. E o que a Bíblia fala também, né? Que a gente conhece bastante esse versículo, ele é muito relatado, né? Que é em Romanos capítulo 12 e versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, né? Mas transformai-vos a vossa mente. Aleluia. Quando esse jovem ele tem uma mente totalmente transformada, aí ele tem o domínio próprio. Aleluia. Daí ele experimenta a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. É verdade. Aleluia. Ele acaba experimentando aquilo que é bom, mas mediante uma mente renovada. Glória a Deus. E tem que deixar ser tocado pelo Espírito, né? Com Por exemplo, certeza. acontece uma situação no ônibus que o irmão estava falando, aconteceu comigo nessa semana. Um dia chuvoso, né? Pai, isso aí é uma... Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É até engraçado falar isso, né? Mas é nessas coisas que a gente vê, né? A gente é provado das formas mais inusitadas e também nos momentos que a gente menos espera. Eu tava essa semana, esses dias, indo pegar o ônibus normal, um dia comum, um dia chuvoso, com guarda-chuva. Fui passar no corredor, né, na catraca, e eu inclinei o guarda-chuva para passar, para não bater na cabeça das pessoas. E um rapaz, lá na ponta, já que eu já tava baixando já o guarda-chuva, né, ele olhou pra mim e ele começou a me afrontar, né, por causa do guarda-chuva. Nunca ninguém reclamou do guarda-chuva. Né, todo esse tempo que eu tô andando. Ah, que situação. Nessa semana. Daí eu olhei pra ele e pensei, quem será que tá ali dentro? Bah. Que afronta é essa que tá acontecendo? Né? Daí eu olhei pra ele assim. E por dentro o homem interior do ser humano, né? A natureza, vontade de abrir o guarda-chuva, né? E abençoar o cajado de Moisés, né? Daí Deus me dá graça. Aí Deus me deu a graça pra mim dizer um bom dia pra ele. Deus abençoe, bom dia. E a minha natureza aqui, né? Se encarnando no meu guarda-chuva, o que meu guarda-chuva vai fazer? E as emoções ficam, né? Sim. E as emoções começam a fazer um monte de plano. Eu vou fazer assim, eu vou fazer... Por isso que a pessoa tem que ter o domínio próprio. Ou seja, eu me irei na hora porque eu achei um absurdo naquele momento, sendo que não tem sentido, né? A situação que estava se montando e eu fiquei irado pela situação, né? Não tinha necessidade dele abordar e chamar a atenção das outras pessoas para aquela situação. Mas aí eu me irei e não pequei. Eu não desfirei ofensas para ele, né? Porque a intenção dele era uma afronta ali, Sim. uma discussão de palavras, né? E aqui por dentro, meu Deus, me dá graça. E aí eu não desferi ofensas pra ele, né? Sim. Deus me deu mansidão naquela hora ali. O irmão Jonas estava falando isso aí, eu me lembro uma vez, irmão Jonas, quando eu era bem mais jovem, né? Quando eu estava no colégio, né? E até falei isso aí pros jovens, os jovens dão risada, que até o irmão Jonas se lembra. Que eu tinha falado isso aí num dos estudos, né, que a gente estava fazendo. E era tão interessante, irmãos, que eu nunca me esqueço disso, irmão. Eu tava numa sala de aula, assim, acho que num canto, assim, perto da janela, e tinha o jovem tava lá no outro canto, assim. E daqui a pouquinho aquele jovem, irmão, eu recém tinha começado o colégio, né? Sim. As aulas. O jovem olhou pra mim assim. Ele olhou pra mim, eu tava lá no cantão, lá escondido lá. Ele olhou pra mim e fez assim, ó. Eu fiquei olhando pra ele assim, e eu tava na igreja já, né? Eu já fiquei com medo, eu digo, Jesus, tem misericórdia, esse rapaz vai me pegar na saída. Eu sei lá, eu já comecei a pensar um monte de coisas, Sim. né? E eu digo, o rapaz vai me chegar lá no cantão, cara. Né? E aquela época eu não tinha, né? Eu ia pra igreja como jovem, né? Só por ir ainda, né? E o jovem olhava pra mim e fazia assim, ó, sacudia a cabeça, com o que você quer? Né? E me afrontando, irmão, me afrontando. E o que é interessante é que no colégio ele era bem conhecido, daqueles assim que gosta, né, de
né, de arrumar afronta, né, de arrumar confusão. E aí é um ímpio, né, uma pessoa do mundo, né, não tinha conhecimento da palavra de Deus. Mas, e como eu estava nos caminhos do Senhor, né, eu não fiz nada, eu só olhei assim, só fiquei sem entender, né, mas o que esse rapaz deixou em mim, cara? Porque do nada, tu vê que era uma ação diabólica do inimigo naquele lugar. Aí o que aconteceu, né, no recreio ele veio até na minha direção, eu disse, agora sim eu vou apanhar, né. Eu pensei, agora esse rapaz vai me encher, vai fazer alguma coisa comigo, né, misericórdia. Aí quando vê, ele chegou no recreio e começou do nada começou a perguntar o meu nome, começou a conversar, e ali então apaziguou tudo, ficou tudo calmo. Então tu vê, irmãos, que claro, o que acontecia? Claro, a minha avó estava de joelho dobrado orando por mim, né? Porque as minhas aulas eram na parte da tarde, e eu nunca me esqueço disso, irmãos. Eu nunca me esqueço desse momento quando eu morava com a minha avó, irmãos. E eu era um jovem assim que eu ia para a igreja, mas eu não era muito de oração, sabe? Ia para o culto só por ir, porque às vezes a avó me obrigava a ir para o culto, por obrigação. Sim. E aí eu ia, só que eu nunca me esqueci, irmão, daquela cena da minha avó, que ela entrava no quartinho dela, acho que era 2:00 da tarde, fechava a portinha e ia orar. Nunca me esqueci daquilo ali, irmão. E até hoje eu carrego isso comigo, irmão. Eu sempre, depois eu me desviei, me afastei dos caminhos de Deus, e aí isso ficou na minha mente. Ficou na minha mente. Uma marca. Ficou aquela marca na minha mente, né? Minha avó entrava no quarto, orava, fechava a porta, vinha aquele pensamento na minha mente, e creio que era o Espírito Santo, né, me fazendo convite para mim orar, para mim buscar a presença de Deus. É o que sustentava muito espiritual nas situações enquanto o senhor estava na escola, né? Sim, com certeza. E quantos jovens não passam por isso, irmãos, né? Passam por isso e às vezes, né, se encontra com amigos, né, porque se não pode, a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não se assenta, né, na roda dos escarnecedores. São os primeiros. Né? Então o que acontece com esse jovem quando ele começa a andar com jovens assim? Daqui a pouquinho, né, um dos jovens que estão ali andando com ele ali, ele gosta desse tipo de situação, de ofender outro jovem, né, de falar uma piadinha, uma chocarrice, aí entristece aquele outro, entendeu? Com certeza. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz bem-aventurado aquele que não se senta na roda dos escarnecedores. Feliz é aquele que não se assenta, oh glória a Deus, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Glória a Deus. Aleluia. E tem jovens, irmãos, que passam por isso, irmãos, tudo que é lugar, né? Pode ser no ônibus, pode ser numa faculdade, né? No colégio. E às vezes Satanás usa, irmãos. Satanás usa, pega aquele que, né, que gosta principalmente aqueles que gostam de dar uma piadinha, né? Chocarrice, né? Enxergou o crente, já começa, né? Chegou o jovem assim com uma calça social, já começa, né, a falar mal da calça do jovem, né? Do cabelo, começa a zoar o jovem, começa a zombar o jovem. Daí o jovem vai, o que ele faz? Ele vai se entristecendo com aquela situação. Ele vai se entristecendo, aí chega na mãe, mãe, eu não quero mais ir pro colégio, vou abandonar o colégio, não quero mais, né? Não quero mais. Aí a mãe pergunta, o que está acontecendo, meu filho? Não, está acontecendo isso e isso no colégio. Estão falando mal da minha pessoa. Quem sabe a mãe, sendo espiritual, vai dizer, não, meu filho, isso aí tu vai encontrar em tudo que é lugar. Isso para um jovem que se abre, né, com os pais. Né? Sim. Tem jovens que guardam para si, né? Tem essa linha. Exatamente. Tem jovens que não falam, ficam calados. Irmãos, eu creio que isso é a parte mais perigosa que tem, irmãos. É quando o jovem ali acaba se isolando e ele acha que pode se defender. Entendeu? Ele acha que é comigo, eu resolvo tudo sozinho. E esse é o problema. E há jovens também que muitas das vezes ele não confia no líder, ele não vê Deus na vida do líder, às vezes. Está com a sua mente humana, sua mente, sabe? Ele não consegue ver Jesus na vida do líder. Aí ele, né, basta eu falar para o líder não vai me entender, eu faço as coisas do meu jeito e pronto. Né? E aí, que nem diz o pastor Humberto pregou agora na terça-feira, né, sobre a insubmissão, né? A insubmissão causa um grande problema. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele falou sobre a insubmissão, o desanimado, o fraco, e também falou sobre a longanimidade, né? E é algo tão interessante, porque o desanimado, ainda tu chega naquele jovem que está desanimado, né? Tu chega nele, ele está
tá em meio termo, né? Tu fala uma coisa para ele, né? Tu dá uma animada nele. Mas o fraco, ele já é mais resistente, é verdade mesmo. Tu vai falar uma coisa para aquele jovem que é fraco, alguma coisa, ele já leva tudo pro lado errado. Ele acha que tudo tá errado. Tu fala uma coisa de Deus para ele, ele não consegue absorver aquilo ali, ele não consegue ser uma esponja, sabe? Ele acha assim que, não, o líder tá errado. O líder tá errado. Glória a Deus. Esse é o fraco. Ele quer fazer do seu jeito. Né? Exatamente. E aí a gente, né, né, nós como líder tem que ter uma certa sabedoria para lidar com essa situação, né? Para ajudar aquele jovem. Tá aí não sabe o que gerou a fraqueza nesse jovem, o que deixou ele fraco. Talvez o jovem era cheio de Espírito Santo, era bem usado por Deus, e de repente o jovem, de certo, né, tá todo mundo apontando o dedo para ele. Tem tudo isso, irmão. Isso aqui é algo muito interessante, irmãos, que a gente está falando. Muita coisa que Deus está falando, né, pros irmãos. Eu sinto a presença do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você que está aí do outro lado, se quiser participar, deixar o teu testemunho no chat, glória a Deus, vai ser uma bênção, jovem. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmã Miriam, pode vir para nós que está no chat, hein? Irmão, pode me emprestar o seu telefone. Mas Glória a Deus. nós podemos ver também, né, os irmãos falando e eu meditando naquilo que nós estamos falando aqui. Também tem tudo que Samuel passou quando ele já estava maior na sua juventude com Ofni e Finéias, né? Exatamente. Quantas afrontas será que Samuel não recebeu por conta de ser um jovem espiritual em meios carnais? Ele estava ali, né, no meio dos que um dia eles foram espirituais, mas naquele tempo já não eram mais. Tanto que Deus falou com Samuel que iria destruir a casa de Eli, os seus filhos, né? Então imagina quantas afrontas aquele jovem não recebeu por outros jovens que não estavam entendendo. A revelação. Não tinham a revelação Ora, daquilo que Samuel estava fazendo, porque Samuel estava ali no meio daqueles tremendo. 3, mas aqueles 3 não eram como Samuel. Eli era um sacerdote, ele conhecia, mas não praticava mais. Ele não tinha mais a posição como pai sacerdote de coordenar a sua casa, né? Porque os seus filhos faziam o que bem entendiam. Sim. Dentro do tabernáculo, dentro da casa de Deus, e Eli estava simplesmente ali. Mas aí vem Samuel, ele é levantado, Deus coloca ele ali, né, através do propósito de Ana, que Deus abençoou ela. Aleluia. Mas quantas afrontas Samuel não recebeu no meio daqueles 2 por ser um jovem espiritual em meios carnais, né? E ele praticamente ele fazia tudo. Ele fazia vontade, né? Imagina que ele, né? Imagina, né? Esse sacerdote fazer justamente a vontade daqueles jovens, né? Ah, é verdade. O jovem, eu vou fazer isso. Não, tudo bem, pode fazer, não tem problema nenhum, né? Eles brincavam com o sacrifício do Senhor, irmão. Brincavam, glória a Deus. Brincavam com o sacrifício do Senhor. E agora Samuel não, né? Samuel, né, estava sempre na presença de Deus, buscando a presença de Deus. E realmente, né, é isso que acontece, né, quando um jovem perde a visão do reino. E a gente vê que nessa passagem, né, que Deus ele foi muito longânimo, né, É verdade. com os jovens, né, porque diversas vezes ele avisava, né, o sacerdote, que os filhos dele não estavam dando certo, né, mas aí eles não tomaram jeito, né, mas tem um tempo, né, tem um tempo de longanimidade que Deus ele tem misericórdia, né. Com certeza. E Deus está tendo misericórdia com muitas pessoas também, né. E tu sabe que muitas das vezes, né, muitos jovens, né, passam por muitas situações devido também a esses 2, Ofni e Finéias, né, eles agiram da sua própria mão, né, agiram na carne, né, estavam brincando com as coisas de Deus. Agora existem jovens, irmãos, que têm um certo temor de Deus, né, um temor muito grande de Deus. E nós temos um grande exemplo, né, que é muito comentado, né, Davi, né, podia estar na casa do seu pai Jessé, né,
Mas ele, o que ele tinha, né? Cuidava, o pai dele falava, filho, cuida das ovelhas, ia lá e cuidava, né? Filho, vem para a mesa aqui, né? Quem sabe vem aqui participar da mesa, se alimentar junto com seus irmãos. Ele sentava na mesa, né? E Deus observando a obediência daquele jovem, né? Mas quem sabe esse jovem, né, não passava por afrontas, né? Por causa dos seus irmãos, porque estavam sempre na guerra. E é interessante que até tem na Bíblia, né, uma parte na Bíblia que fala sobre isso, né? Que eles já estavam na frente da guerra, né? E quando Davi então leva lá o alimento para eles, um dos irmãos dele pergunta: o que está fazendo aqui? Né? Com quem disse que ele não era nada, né? Desprezaram ele. Desprezavam ele, né? E é isso que acontece. Alguns olham, quem sabe, né, para aquele jovem que não tem uma certa postura, né? Olha para aquele jovem e começa a atingir a sua vida, porque Davi era assim, né? Tinha uma humildade tremenda, glória a Deus, mas ele fazia tudo o que o seu pai mandava, glória a Deus, tudo o que o seu pai mandava, glória a Deus. Eu vejo que uma das partes mais interessantes da Bíblia, irmão, toda a Bíblia, é o amor e o perdão, irmão. O amor e o perdão é a chave, é uma chave extraordinária para o reino de Deus, irmão. O amor e o perdão. Muitas das vezes a gente fala tanto isso nos estudos, né, na igreja, sobre o amor e perdão, e alguns não entram na prática, né, não entram nessa prática do amor e o perdão. Glória a Deus. A Bíblia diz, né, tornai-vos, pois, praticantes da minha palavra. Eu acho tremendo, né? Tchau. E não somente ouvintes, né, enganando-se a si mesmo. Então, irmãos, é tão interessante esse assunto, né? É uma grande revelação de Deus. Então, o jovem, o que o jovem tem que fazer, né, irmão? Se ele está passando por isso, né? Tem um Ofni e Finéias que está lhe afrontando, ele tem que ser um Samuel, né? Tem que ser um Samuel. Buscar a Deus, né? Ouvir a voz de Deus no seu quarto, se posicionar. Deus está falando, Deus está me chamando, eu vou orar, vou buscar a presença de Deus, né? Para que ele venha estar preparado para aquela situação, para aquelas afrontas. Senão, né, não vai conseguir. A Bíblia diz que a língua faz o quê? Ela procede o quê? Bênção e maldição. Bênção e maldição. Glória a Deus. Eles estavam ali, né, atingindo, né, Samuel, certo, com palavras, com tantas coisas, né? E Samuel triste, mas Samuel ia orar, irmãos. E aquela tristeza se convertia em alegria. Imagina, sem a mãe em Siló, né? Sem a mãe, sem o pai, sem a família por perto. Mas o jovem só tinha uma coisa: eu vou buscar a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou buscar a Deus. Aleluia. E Samuel se entregou, né? Entregou a sua vida. Com certeza. Glória a Deus. Vou estar lendo os irmãos que estão aqui participando juntamente conosco. A irmã Patrícia Araújo, estamos aqui na escuta em Camacoan. Glórias a Jesus. Deus Glória abençoe. a Deus. A irmã Carla de Lima Ribeiro, área Granja Vargas, paz, oração e união. Deus abençoe. A irmã Esther Escola, paz, oração e união. A irmã Andressa Maciel, glórias a Jesus, paz, oração e união. Aleluia. Nosso irmão Roger Pecker, paz do Senhor. Área Leopoldina na escuta, que Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Yara Soares, paz, oração e união. O irmão Elson José de Portão, glórias a Deus. Meu Deus. O irmão Clênio Buges, paz, oração e união. Deus na frente, área Barra do Ribeiro. Diogo Araújo, paz, oração e união. Aleluia. Vista Alegre, Rondônia, glórias a Jesus. Tainar Rodrigues, glórias a Glória a Deus. Deus. Que coisa linda, Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Nosso irmão Givanildo Ribeiro, paz, oração e Glória a união. Deus. Irmão Givanildo, área Bom Jesus na escuta. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. A irmã Carla Janaína, glórias a Deus. O irmão Elvene Marques, área Berceba, paz do Senhor. E a irmã Miriam Moura, glórias a Deus. Eu tô chorando. Que Deus abençoe. Glórias a Deus. Glória a Deus. Então é isso, irmãos, né? Quantos jovens estão passando por afrontas, né? Todos nós. Estão passando por afrontas, estão passando por lutas, por batalhas,
Mas a Bíblia diz, né, nessa luta não tereis o quê? Que pelejar. Porque eu é que pelejo por vós. Aleluia. É o Senhor que peleja. Eu creio. Né? Às vezes a pessoa quer se defender, né? Não, deixa que é comigo essa situação. O jovem diz, não, deixa que é comigo que eu resolvo esse problema. Né? E aí acaba então entrando numa situação muito difícil. Né? Então, o melhor de tudo é largar nas mãos de Deus. Largar nas mãos do Senhor Jesus. Glória a Deus. Buscar uma revelação de Deus. Ter a revelação de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quantas coisas, né, irmão Miriam, que já não passou, né? É verdade. Quantas coisas, né? Dentro da igreja, fora também. Olha aí, ó, viu? A irmã Miriam já passou por essa situação. Dentro da igreja, né, irmã Miriam? Eu quase apanhei já dentro da igreja. Hã? Eu quase apanhei dentro da igreja. Olha aí, ó. Misericórdia. O diabo é sujo. Glória a Deus. Glória a Então, Deus. irmãos, é isso, né? Mas, em tudo isso, irmãos, né? A gente tem uma coisa chamada revelação de Deus. Glória né? a Deus. O jovem só tem que fazer uma coisa, ele tem que ter, né? Ele tem que ter uma coisa. E ele tem que mortificar a sua natureza terrena. Né? Para que se irá, né? Para que desferir golpes, né? No ar, praticamente. Glória a Deus. Praticamente é golpes no ar. A pessoa vai atingir aquela pessoa, né? Vai acabar se ferindo a si mesmo. Golpes no ar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. A melhor coisa que tem é colocar na presença de Deus esse problema. Glória a Deus. Não tentar resolver o problema do meu jeito, né? Eu quero saber, eu não vou falar com ninguém, eu vou resolver esse problema do meu jeito e pronto. Não. Tem que ser na direção de Deus, na revelação de Deus. E é tão interessante, irmãos, que se um jovem, né, por exemplo, né, ele está na igreja, aquele jovem, aquele outro lá não gosta de ti, ou fez uma fofoca a respeito da tua vida, ou zombou da tua vida, o que tu vai fazer, jovem? Tu vai orar por aquela pessoa. Glória a Deus. E tu vai perdoar ele ainda. Sim. E é a parte mais difícil, né? É um processo, né? Mas É um Deus dá a vitória, processo. mas tem que O se jovem, entregar, né? eu nem Se fiz não se nada de entregar, errado. E eu que vou se ter que entregar. perdoar aquele irmão. Né? Eu vou ter que perdoar aquele jovem. Não, eu não vou perdoar. Aí o que acontece? Pra ser Esse jovem verdadeiro, fica né? pesado. Pra ser verdadeiro. Sim, fica pesado, entendeu? Fica pesado. E aí o que acontece? O que esse jovem tem que fazer? Né? Ele tem que chegar no jejum e colocar essa pessoa no jejum. O jovem tem que fazer isso, colocar, ó Senhor, tá aqui o fulano de tal, tá aqui o Joãozinho, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor. Me ajuda a perdoar o Joãozinho, Senhor. Abençoa a vida dele, dá graça para ele, Senhor. Abençoa ele, Pai. Talvez lhe falta o conhecimento, talvez falta isso. Aí o que acontece? Não vai demorar muito, aquela pessoa vai chegar em ti, vai te pedir perdão, alguma coisa vai acontecer no mundo espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. Claro, irmão, para que agir? Né? De forma humana, de uma forma natural. Não precisa. Glória a Deus. E alguns acabam então até se machucando. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos escutar um louvor, irmão. Glórias a Deus. Amém. Tu quer cantar? Eu toco. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Os irmãos que quiserem dar seu testemunho também podem enviar. Aleluia. Aqui, nós estaremos lendo pedidos de oração também. Vamos estar fazendo, enquanto o irmão Jonas se prepara para estar louvando, uma oração, irmão Jefferson, Amém. pelas nossas lideranças, pela Superintendência da Juventude, pelo Amém. nosso irmão supervisor Paulo Jair, Glória a Deus. pelos irmãos, né, pelos líderes, que nós cremos que, temos certeza também, que todos nós estamos passando por uma batalha tremenda no mundo espiritual, então a nossa liderança, com certeza, muito mais. Bah. Se nós jovens estamos passando por certas coisas, Glória né, a irmão Deus. Jonas, quem dirá a nossa liderança? Enfermidades, né, irmão Jefferson? Ataques. Então vamos estar orando. É só pela graça, irmão. Pela graça. Bah. Glória a Deus. Teve aí acho que 2 programas, né, que nós não podemos vir, né, devido à enfermidade, né. Mas Jesus, ele nos dá essa graça de estarmos aqui, irmãos. Aleluia. Vamos orar então? Glória a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor.
Eu quero muito te glorificar, meu Pai, por esta grande oportunidade. E por estar aqui, meu Senhor, diante da Tua presença e diante da Tua face, meu Senhor. Aleluia. E eu confesso, Pai, que eu já estou sentindo a Tua presença e sentindo a Tua glória, meu Senhor, neste lugar, Pai. Senhor, te pedimos, ó Deus, a Tua bênção, meu Pai, sobre as nossas lideranças, meu Senhor, que estão na frente dos departamentos, Pai. Quantos bombardeios, quantas lutas, meu Senhor, e adversidades estão enfrentando, meu Senhor. Eu te peço, meu Senhor, que o Senhor venha abençoar o nosso irmão Paulo Jair, meu Senhor. Ajuda o teu filho, meu Senhor, a continuar firme e constante nesta caminhada, nessa jornada, meu Senhor. Fazendo a tua obra, meu Pai. Deus, também te pedimos, ó Deus, a tua bênção, Senhor, sobre o nosso pastor Adriano, Senhor Licidônio, Senhor. Nosso superintendente. Abençoa o teu servo, a sua família, meu Senhor. Abençoa ele, Pai, nas suas viagens também, meu Senhor. Abençoa, Deus, também ali, meu Deus, a família do nosso irmão Paulo Jair, meu Senhor, os seus filhos. Toma o teu servo, Senhor, que tudo aquilo que eles for fazer, meu Deus, aleluia, Senhor, seja na tua direção, na direção do teu Espírito, meu Pai. Destruímos toda ação de Satanás contra a vida dos líderes, meu Senhor. E outros líderes, meu Pai, quem sabe está passando por muita batalha com seus jovens, muitas lutas, mas digo, Deus, em termos de Satanás afrontando as suas vidas, meu Pai, tentando fazer com que eles venham desistir por causa das enfermidades, por causa das batalhas. Mas te pedimos, ó Deus, no teu nome que está acima de todo nome, aleluia. Jesus, oh glória a Deus, destrói esta ação de Satanás no mundo espiritual, Senhor, e abençoa cada irmão, Senhor, e a sua família, Senhor, abençoa a nossa liderança, abençoa em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém e amém e amém. Glória a Deus. Adorado entre nós, tão desejado aqui. Aleluia. Oh glória. Mas nada te adoramos, se Senhor. comparará. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor. Oh glória a Deus. Ora magara machura manara magara magara daqui pra casa voltarei, ele vem me buscar. Oh aleluia. E com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, ele vem me buscar. Oh glória. E com ele eu irei. Ora mandara magashura manara magara magara. Yeshua. Oh glória. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Remanagashura manara magala bashura manara magala magashura manara magala. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Espírito de Deus. Oh glória. Aleluia. Oh glória a Deus. Tão desejado aqui. Oh aleluia. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh aleluia. Oh glória a Deus. Ramana Ramashura Mandara Magara Mashura Mandara Magara Magara Magara. Pra casa voltarei. Oh Ramana Ramana Mashura Mandara Magara Mashura Mandara Magara. E com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado,
Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Aleluia. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, santo é o teu nome, santo é o teu nome. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com ele eu irei. Me ajuda. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar. Aleluia. Com ele eu irei. Oh, glória. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. És adorado entre nós, Glórias a Deus. Aleluia. tão desejado Oh, aqui. Santo é o teu nome, Senhor. Mas Santo é nada o teu se nome, comparará com a glória que há de vir. Glórias a Deus. Eu Aleluia. não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com ele eu irei. Yeshua.
Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Glórias a Deus. Aleluia. Temos aqui mais irmãos e alguns pedidos de oração também que nós estaremos orando Oh, aleluia. daqui a pouco. Sinta Temos aqui a presença. irmã Marizane Santos, glórias a Deus. Aleluia. A irmã Marisa Santos Cidade, paz, oração, Glória a união, Deus. estou na Minha mãe. escuta. Que Deus abençoe a irmã Marisa. Glória a Deus. O irmão Riquelme, que está nos acompanhando da Argentina. Que Deus abençoe o irmão Riquelme. Amém. Deus Glórias abençoe. a Glória Jesus. a Deus. Paz do Senhor Jesus, área Cabreúva, São Paulo. Glórias a Deus, os Glória a irmãos Deus. estão videologados conosco. A irmã Deolinda Duarte, paz, oração, união, está pedindo oração por ela, pelo seu filho. Glória a Jesus. E temos mais alguns pedidos de oração. O irmão Géser Nicolas, paz, oração, união. E a irmã Cristiana Miller também está fazendo um pedido de oração, que daqui a pouco nós vamos estar orando pelos irmãos, amém? Glória a Deus. Confesso, jovens, que eu estou sentindo uma presença do Senhor Jesus. Aleluia. Né? E é tão bom, irmãos, estar na presença de Deus, né? É tão maravilhoso, irmãos, né? Eu sinto uma presença tão boa, irmãos, uma coisa boa do Espírito Aleluia. Santo. E a graça de Deus Aleluia. nos ajuda. Coisa boa é saber que a gente está no centro da vontade de Deus. Essa é a maior importância. Aleluia. Não existe coisa melhor do que isso, jovem. É estar na presença de Deus. Aleluia. Largar todas as dificuldades, os problemas na mão de Deus. Glória a Deus. Nós estamos aqui falando ainda, né, sobre afronta, né? Sobre a afronta. Então, é um assunto muito interessante, né? Quantos, né, jovens, né, estão, quem sabe, passando por essa situação, né? Em momento de aflição, né? Momento de luta. Glória a Deus. Aleluia. Mas a Bíblia diz, né? Muitas são as aflições de um justo, mas de todas o Senhor as livra. De todas, de todas, de todas. Basta entregar para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Existe uma parte na Bíblia também que diz, né, irmãos, que está em Efésios capítulo 4, né, acho que versículo 26 a 27 fala: não deis lugar ao diabo, né? Não deis lugar ao diabo. Glória a Deus. E no versículo 30 diz, né, não entristeçais o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E o que acontece, né, irmãos, se um jovem não estiver na direção de Deus, né? Satanás, ele encontra então um ponto fraco nesse jovem. Glória a Deus. Ele acha um lugar. E a Bíblia está dizendo: não deis lugar ao diabo. E é tão interessante, irmãos, que a afronta, né, muitas das vezes, é o que a afronta atinge aonde primeiro? Atinge a mente. É verdade. Atinge a mente. E na mente, então, a pessoa vai processando um monte de pensamentos, né? Como eu vou fazer com aquela pessoa? Como eu vou atacar aquela pessoa? Né? Se o jovem não tiver a natureza divina de Deus, ele vai ter esse pensamento. E afora um monte de pensamento mal, né? Glória a Deus. Eu vou partir para cima, eu vou agredir, eu vou afrontar, eu vou agir desse jeito. Glória a Deus. Mas, se esse jovem tem a natureza de Cristo na sua vida, quais são o pensamento que ele vai ter, irmão Jonas, nesse momento? Ele vai ter o pensamento, o mesmo pensamento que Jesus teve, né? Quantidade de coisas que Jesus passou e ele não pagou na mesma moeda, né? Jesus sempre ofereceu a outra face. E Jesus, ele nos ensina, né? Que aprendi de mim que sou manso e humilde de coração. Né? Exatamente. Nesse momento, né? Imagina, tu é ofendido. Aí te passa diversas situações na mente, né? Como tu vai responder aquela ofensa. A primeira que vem no momento é a ira, porque automaticamente pega o teu Atinge eu, o né? ponto fraco lá. Pai, Pega o teu eu na hora, né? Galera, fica... Como chegou assim falando dessa forma pra mim, né? Eu começo a processar a mente, né? Eu vou responder assim, ou vou sair na mão, né? Dependendo da pessoa, né? Dependendo da ofensa, né? A gente fica todo... Já vai pra defesa, né? Me atacou, vou pra defesa. Mas vou atacar também. E Jesus nos ensina que não é assim, né?
No mundo a gente andava segundo a nossa vontade, a gente só tinha morte, né? Aí Jesus nos ensina, olha, aprende de mim que sou manso e humilde de coração. E é dessa maneira, se a gente não buscar a mansidão de Deus, a gente vai sempre agir na carne, né? Vai agir nas emoções. E a gente vai machucar as pessoas e vai nos machucar também, né? Com certeza. E é tão tremendo, irmãos, que às vezes uma palavra que a pessoa recebe, uma palavra de afronta, aquela palavra fica na mente o tempo todo. A pessoa chega em casa, aquela palavra está lá. A pessoa acorda de manhã para trabalhar, aquela palavra está lá. Chega na igreja, aquela palavra está lá. Está lá na mente, está bombardeando. E aí a pessoa, né, quando vê... Eu vou perguntar para essa pessoa de novo. Será que é assim mesmo? Não aguenta, irmão. Aleluia. Acaba indo para cima para tentar resolver aquela situação do seu jeito. Não. A Bíblia diz que nós temos que ter o quê? O que nós temos que ter? Uma mente transformada, uma mente renovada. Por isso que o crente tem que entrar no secreto e largar com Deus, irmãos. Eu gosto de usar muito essa expressão do secreto, irmãos, porque o apóstolo Paulo, irmãos, né? O que o apóstolo Paulo sofreu? Açoites, pedradas. E ele diz ainda em naufrágios, em muitas coisas o apóstolo Paulo sofreu. Coisas terríveis aconteceu com ele. Sim, mas o apóstolo Paulo tinha uma coisa, irmão, que ele carregava com ele, né? Ele gloriava-se na fraqueza dele. E o apóstolo Paulo, como é que ele era? Ele era daqueles que não gostava de receber afronta, irmão. Ele partia para cima, né? Não é à toa que ele perseguia os crentes, né? Então ele tinha uma questão assim de ver uma situação e ele tomar posição, né? Não deixar... me ordenaram que eu tenho que fazer tal isso, eu vou fazer isso. Ninguém vai passar por cima dessa autoridade. Sim, perseguia a igreja, né? E achava que estava de uma forma correta. Mas ele estava de uma forma errada diante de Deus. Conhecia a palavra, né? Antes Sim, de Cristo, né? Conhecia. Exatamente. Né? Contanto, né, que ele teve que perder essa natureza de Saulo, né? Essa natureza carnal, né? Para se transformar num Paulo, num apóstolo Paulo. Glória a Deus. Glória a Deus. E às vezes a pessoa tem que ter um verdadeiro encontro com Deus, né? Como teve o apóstolo Paulo, né? Na rua de Damasco. Né? Teve um verdadeiro encontro com Deus naquele lugar. Ele precisou descer do cavalo para receber a revelação. Né? Ele teve que, né, sofrer aquela situação ali, né? Ele sofreu aquela situação na sua vida. Né? E aí ele cai em si, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Glória a Deus. E quando a gente fala Saulo, Saulo, Deus me faz me lembrar de Caim, né? Deus olhou para Caim lá e imagina, tá Adão, né? Tá Adão, tá Abel, né? Tá sua esposa Eva, toda a sua família, Caim. Mas Deus olhou dentre um deles, olhou para dentro de Caim, irmão. Deus descobriu o que havia dentro dele. Adão não sabia, né? Quem sabe ali, Abel também não sabia, né? Mas Deus olhou, Deus foi lá, nem Eva sabia, mas quando Deus olhou dentro de Caim, já havia um plano para agir contra aquele outro jovem Abel. Já pensou, irmãos? Aleluia. Meu Deus do céu, né, que Deus está falando. E Deus olhou para ele e diz assim, né? Deus olhou para ele assim, Caim, por que caíste o teu semblante? Né? Deus falou para ele, né? Por que estás irado, Caim? Por que está irado? E ainda caiu o semblante dele, já não era mais aquela mesma pessoa que ele era antes, né? Porque ele parou de olhar para Deus e começou a olhar para os lados, né? Exatamente. Então, irmãos, olha só, né? Então Deus, ele conhece o nosso ser, ele conhece o que está dentro de nós, nosso coração, né? E é exatamente, né? Imagina, né, Caim fala uma palavra assim para Abel naquele campo e Abel entra na mente dele, né, aquela palavra, uma palavra, né? E Abel já fica com aquela palavra na mente. E aí então Abel acaba morrendo espiritualmente naquela situação. Glória a Deus. Matou Aleluia. o irmão, né? Exatamente. Por isso, irmãos, que o jovem, né, o que ele tem que fazer, né? Ele tem que clamar a Deus, mano. Clamar a Deus, entregar essa situação para Deus. Imagina, entra na igreja, né? Busca Deus, vai e recebe uma certa palavra, né? A pessoa vem lá e te atinge com uma palavra, ó, fulano, isso é isso. Sim. Né? E de repente fica aquilo na mente, a pessoa dorme, acorda, e aquela palavra fica na sua mente. Eu sei que isso aí já aconteceu comigo, irmão. Né? Fala uma coisa para ti, aquilo atinge
as tuas emoções, e aí a tua emoção fica aflorando um monte de coisa que não tem nada a ver com Deus. E o inimigo, então, ele passa uma informação errônea, totalmente errada. Distorce, né? Claro, acaba distorcendo. E aí o que o jovem tem que fazer nesse momento, né? Ele vai ter que pedir a Deus, Deus, dai-me um coração igual ao teu, Glória a Deus. um coração que perdoa. A Bíblia diz, né, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão o quê? A misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão pacificados. Aleluia. Aleluia. Eu sinto uma presença de Deus, irmãos. Aleluia. Sobre as bem-aventuranças. Sim, feliz é aquele que é misericordioso, né? Feliz é aquele que é pacificador. Oh, glória a Deus. Que sabe ajudar aquele jovem, né? Que ajuda aquele jovem, que ajuda aquele moço. Glória a Deus. Eu sinto uma presença de Deus aqui, irmãos, uma glória, uma coisa boa do Espírito Santo. E eu sinto que Jesus está falando com o jovem do outro lado. Aleluia. Glória a Deus. Talvez esse jovem foi afrontado, está passando por uma luta. Chega na igreja, sua mente, né, está aflorada. Quem sabe as suas emoções estão afloradas, né? Tantos pensamentos. Tu não consegue nem receber a glória, nem a graça de Deus por causa de palavras. Aleluia. Mas eu tenho uma palavra de Jesus para a tua vida. Aleluia. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Oh, glória a Deus. Eu sou o caminho. Aleluia. O caminho de paz. Aleluia. O caminho de paz. O caminho de unção. Aleluia. Caminho de revelação. Oh, glória a Deus. Aleluia. Caminho de ressurreição. Aleluia. Jesus. Ora magara magara magara. Oh, glória a Deus. Cita a glória de Deus, irmãos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E o jovem, quando ele está passando por essa ofensa, por essa batalha na sua vida, o que ele faz, irmão? Ele se encolhe num canto. Ele fica quieto, triste. Vem um, fala uma coisa para ele, nada. Vem outro, fala uma coisa para ele, nada. Ele continua fechado. Ele não consegue se abrir, ele não consegue falar aquela situação que ele está passando. Cria-se uma fortaleza. Exatamente, cria uma fortaleza na vida dele. Glória a Deus. Aleluia. E esse jovem, então, o que ele tem que fazer, irmãos? Né? Ele tem que pedir ajuda. Me ajuda. Dizer, eu preciso de ajuda. Eu sinto a glória de Deus. Aleluia. 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 Ora magashura mandara magara maga. Oh, glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glórias a Verdade. Deus. Temos mais alguns irmãos aqui conosco. O irmão Pedro Miller, paz, oração e hora. Bom Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Gisele Mota está pedindo oração pelo irmão Eduardo Mota, que fez uma cirurgia Aleluia. no coração, Vamos na área orar. Monte Sião. Ora A magashura. irmã Beth Dornelles, paz, oração união, está pedindo oração por Raquel. Glórias a Deus, estaremos orando também. A irmã Janete Soares, glórias a Deus, Chapada, Glória a RS. Deus. Aleluia. O irmão Kleber Brito está aqui conosco também, glórias Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Aleluia. Também vamos estar orando pelo Edson. Glórias a Deus. Aqui os irmãos que chegaram agora, nosso tema, irmão Jefferson. Eu estou passando por afronta. Glórias a Deus. Tem irmãos aqui que estão chegando agora também, talvez não estão entendendo muito bem, mas esse é o nosso tema. Eu estou passando por afronta e nós estamos aqui com a Juventude da Área Bom Jesus em mais uma programação. Eu quero estar fazendo uma leitura bíblica com os irmãos, que é em 1 Pedro, Aleluia. capítulo 2, versículo 19. Os irmãos que têm as suas Bíblias estão aí nas suas casas. Aleluia. Quiserem nos acompanhar nessa leitura. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivos de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem,
sois igualmente afligidos e suportais com paciência. Isto é grato a Deus. Portanto, para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, aqui nessa palavra, né, irmão Jefferson, irmão Jonas, Glória a Deus. a Bíblia nos pergunta que glória que há se nós pecando e sofrendo por isso. Que glória Glória a tem. Deus. Mas quando nós praticamos o bem e somos igualmente afligidos e suportamos isso com paciência. Que glória que há se nós errarmos, é aquilo que a palavra diz, né? A lei da semeadura, aquilo que nós plantarmos, nós vamos colhermos. Então não tem glória nisso, porque verdade. nós pecamos, né? Com certeza. Mas se nós, fazendo bem, buscando a Deus, fazendo aquilo que a palavra está nos dirigindo, e sofrermos igualmente por isso, aí sim tem algo da parte de Deus. Isto é grato a Deus. Nós suportando isso com paciência, é isso que nós estamos tratando hoje aqui nesta live, né? Estou passando por afronta. Então, se tu estás fazendo conforme a palavra de Deus ordena, conforme Deus tem tocado ao teu espírito, ao teu coração, se nós buscamos a Deus, temos feito conforme a palavra de Deus, e ainda assim, talvez tenha alguém se perguntando, mas eu estou fazendo tudo isso, irmã Miriam, e ainda assim, por quê? Mas isso é grato a Deus, isso é grato a Aleluia. Deus. Muitas vezes Deus quer trabalhar em nossa vida através disso. Deus quer arrancar muitas coisas. Em alguns momentos nós temos muitas coisas que estão em oculto no nosso coração, né, irmão Jefferson? Com certeza. Uma das orações que eu gosto de fazer também é que Deus arranque aquilo que nem mesmo eu sei que há em mim. Porque Deus, ele olha nas nossas profundezas, né? Então Deus nos conhece muito mais do que nós. Sonda-me que conhece. Com certeza. Sonda-nos, né? Então Deus, às vezes tem coisas em mim, irmã Aleluia. Miriam, que eu não sei o que há. Eu não sei qual pode ser a minha reação a receber uma notícia. Eu não sei, né? O irmão Jefferson, o irmão Jonas também. Muitas vezes não sabemos qual vai ser a nossa reação. Mas nós precisamos perseverar em Deus. Aleluia. E glorificar o nome de Jesus. Se estamos recebendo afrontas, se tem vindo afronta sobre nossas vidas, que seja para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Se tem alguém nos afrontando, que não seja para a vergonha do nome de Jesus, Oh, glória. mas que seja para a honra e glória do nome dele. Aleluia. Eu sei que é difícil, porque Deus também trabalha nessa área em minha vida, né? Mas muitas vezes é muito difícil nós, seres humanos, carne, né? Que é difícil nós suportarmos aquilo calado, com paciência, recebermos afrontas. Quantos aqui já recebemos afrontas? Eu já recebi afronta e debati de volta, mas Deus está trabalhando em minha vida. E glória a Deus, estamos seguindo este caminho e Deus tem nos dado graça. Deus tem dado graça a nós, que nós estamos guardando isso com paciência, né? Com certeza. A Bíblia diz que o amor do Senhor, ele é paciente, né? É. O amor é paciente. E a Bíblia também diz, né, que tudo crê, né? Tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Glória a Deus. Então a gente só consegue suportar tudo isso quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. É só quando a gente ama o Senhor Jesus acima de todas as coisas. E é a parte mais difícil, irmãos. Quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, a gente procura fazer, aí a gente entende o que é fazer a vontade de Deus. E a gente tem paz. Aí vem alguém e te afronta, porque aí, como tu tá amando a Deus, né, acima de todas as coisas, tu consegue amar o próximo, como a ti mesmo. Aquele lá vem e te afronta, né, mas que nem a irmã falou aí, tu acaba tendo paciência.
Tu suporta aquilo ali. Aí vem aquela palavra, né? Nega a ti mesmo. Vem aquela afronta. Assim, nega a ti mesmo. Ai, Jesus, Pá, na hora da ajuda. afronta, negue-te a ti mesmo, né? Daí tu, Glória a Deus. pá, tu já pega e diz, não, peraí, não vou fazer nada, né? Pô, peraí, mas eu creio, irmãos, que esse freio aí é o Espírito Santo. Com certeza. É o Espírito Santo que freia na hora. A pessoa, imagina a pessoa, vou pegar um taco aqui de beisebol, né? Eu vou pra cima, né? Já parte pra natureza Vou sair humana. na mão com a pessoa. Vou sair. Então, Meu Deus. não. O Espírito Santo entra em cena e põe um freio naquele momento. A pessoa freia e ele diz, não, peraí. Né? Ele, não, peraí. O Espírito Santo, não, Virai-vos, mas não peraí. pequei. É a minha Ele- palavra, né? Na Ele hora. para, espera minha luta não é contra a carne. É contra os principados e potestades do ar. Daí ele cai em si, porque o Espírito Santo deu uma orientação para ele. Glória a Deus. O diabo pode usar um corpo, né? Ele não pode se transfigurar, mas ele usa alguém, né? Uma influência. E exatamente, o diabo está sempre camuflado, né? Ele está sempre Anda no ao redor, oculto, né? escondido. Anda aí no redor. Né? E que nem a irmã falou, né? A irmã Miriam, o irmão Jonas também, né? Quantos, né, já não passaram por certas situações? E é claro, irmãos, que Deus nos prova, né? Como o Simei estava ali, né? Sendo, né? Praticamente, Deus estava usando aquela ferramenta para trabalhar na vida de Davi, Tacando pedra. tacando pedra em Davi, né? Mas Abisai não, Abisai já estava na carne, já queria agir, eu vou pegar a espada e vou arrancar a cabeça dele, Arrancar a deixa cabeça comigo, rei. Não, o rei olhou, não, peraí, não é assim. Glória a Deus. Por quê? Porque ele discerniu o mundo espiritual. Glória a Deus. Ele Aleluia. achava que Davi queria usurpar o trono de Saul, né? Exatamente. Tinha toda uma... Tava confusão na mente de Na Simei. mente, na mentalidade, né? Irmãos, é que nem a irmã Miriam falou, né? O difícil é a pessoa suportar aquela palavra, entendeu? Tem palavras que destroem, acaba destruindo o teu, né? Acaba destruindo o teu palácio. Tu tá bem, Deus, né? Deus te montou o palácio, tua casa tá até na rocha, né, irmão? Deus tá te montando, tá fazendo tudo na rocha, e vem aquela palavra e tu suporta. Mas por quê? Porque tua casa tá na rocha. Meu Deus. Tua casa está na rocha. Vem o vento, vem a chuva das palavras, né? Tenta derrubar essa casa e não consegue derrubar. Oh, glória a Deus. E pegando essa palavra, né, irmão, de Simei, Davi, né, e Abisai, a gente pode até fazer um paralelo com a vida do jovem, né? Que nem Simei, ele tinha no coração dele que Davi queria usurpar o trono de Saul, Uhum. porque Saul era da mesma família de Simei, né? Algo fala assim, Sim, né? exatamente. Benjamin. Isso, da tribo de Benjamim. Quem sabe trazendo para os dias atuais, né? De repente um jovem que trocou a liderança, né, da igreja, algo assim, né? E aí esse jovem está lutando contra a liderança, né? Porque acha que não foi de Deus, algo assim. Mas Deus está dizendo, né, que é Deus que dá autoridade, né? Deus que levanta. Então Exatamente. esse jovem tem que buscar Deus, né? E entender que é Deus no controle, né? Deus que gerencia as autoridades. Para não afrontar as lideranças, né? E junto no tema, né? Questão da afronta. O jovem buscar uma direção para ver que é Deus que está no rumo, né, dessa situação. Se tiver alguém passando por isso, né, eu vejo uma portinha assim, né, nesse caminho assim, sobre essa passagem. Uma porta de entrada, né? É. E é isso, irmãos. A dificuldade, né, para o jovem também é isso, né? De entender a vontade de Deus. Porque às vezes nós, né, buscamos a presença de Deus, oramos e buscamos uma revelação de Deus e nós cremos que Deus há de transformar aquele jovem, de fazer algo extraordinário. Tudo que o líder quer é ver aquele jovem, né, com o seu ministério venha florescer como rios de água viva, né? No cantar, no pregar a palavra de Deus, ser usado, é isso que um líder quer, né? Que Deus levante aquele jovem, né, muito usado na presença de Deus. Mas o que acontece, né, irmãos? Que muitas vezes o jovem ele quer fazer a sua vontade e o líder chega com uma revelação e fala para ele, não é, isso aí não é de Deus. Aí o que acontece, irmão Jonas? Ele olha e já diz, não, mas Deus falou comigo. Deus me deu essa revelação. Eu tive um sonho. Olha, líder, é o seguinte, isso aí ele já quer afrontar o líder porque ele acha que o líder está errado. Eu tive um sonho. Né? Não, eu tive um sonho porque isso aqui é de Deus, Deus revelou para mim, Deus revelou na Bíblia, eu li a Bíblia, jejuei, fui no monte, me humilhei, fiz um monte de coisa, é de Deus. Aí o líder, não, irmão, isso aí não é de Deus, meu irmão, não é de Deus, meu irmão. Irmão, isso aí não é de Deus. Por irmão. experiência própria, posso dizer que as lideranças têm a revelação de Deus. Aí o que acontece, irmão Jonas? Esse jovem, ele estava bem, pregava, fazia a obra de Deus, muito usado. Pode ver, quando ele começa, o jovem começa a querer fazer a sua vontade,
Tá tudo ele errado. começa a fazer a sua vontade, ele começa a morrer aos poucos. Vai dar tudo errado. Começa a parar o seu ministério, começa a parar a sua vida espiritual, e ele não consegue obedecer o líder. Por quê? Porque ele quer fazer a sua Da sua vontade. Aí o líder já percebe, ó, tá aí, ó, isso é um sinal. Isso é um sinal. O jovem não consegue mais cantar, o jovem não consegue mais pregar, não consegue ter aquela revelação divina que ele tinha antes. Por quê? Porque ele quer fazer a sua vontade. Ó, líder, eu quero fazer isso, né? Eu estou isso. Não, mas espera aí, não é de Deus esse negócio aí. Ô, João, não é de Deus esse negócio aí, Joãozinho. Não, mas Deus falou comigo, líder. Deus falou comigo, Deus me deu essa situação e tal, né? Daí eu disse, não, meu irmão, não é de Deus. Daí o que acontece? Se esse jovem, ele entende a revelação de Deus, ele entende que Deus falou com ele vai descansar em Deus e o seu ministério vai continuar florando como rios de água viva. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Porque senão esse jovem ele vai acabar afrontando o líder, rejeitando, né? Que nem E vai foi sendo com Moisés, insubmisso. né? Que nem foi com Moisés, né? Tinha gente que não queria submeter a Moisés. É, E deu problema. exatamente. Achava que Moisés era errado, que Moisés estava fora da revelação, que Moisés estava em pecado, quem sabe, né? E não. Tanto que tudo que Moisés fazia, Deus dava sinal. Dava sinal na palavra, dava sinal né? Nuvem também. Na revelação, né? Dava revelação para ele. Eu digo revelação porque Deus falava para ele, ó, tu vai em tal lugar. E Moisés ia. Glória a Deus. Né? E lá Deus abria o mar vermelho e assim por diante. Dos milagres também. Fazia né? grandes milagres. O maná, Exatamente. chuva. Então, tudo que o jovem precisa fazer neste momento, né? Coisa linda é quando o jovem ele entra na prática e não fica na teoria. Tu fala uma coisa para ele, né? Ele não, Quem entende. ele olha assim e não entra na prática. Aí ele continua afrontando, continua fazendo a sua vontade, né? Aí quando vê ele vai se afastando de Deus. Da cabeçada, né? É isso, aí começa a lutar contra o líder, começa a lutar com a juventude, né, na igreja, né? Começa a lutar do seu jeito. Por quê? Porque ele quer fazer as coisas do seu jeito. Vai dar errado. Mas a Bíblia diz o quê, irmão Jonas? Que a vontade de Deus o quê? Ela é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus é essa, irmãos. A paz de Deus faz o quê? Ela excede o quê? Todo o entendimento. Todo entendimento, ainda guarda o nosso coração. Que é a nossa mente. Sim, porque aí guarda o nosso coração, porque, né, além da paz de Deus, né, ela acaba guardando a nossa mente, entendeu? Ela guarda a nossa mente. A paz de Deus, ela excede todo entendimento e ainda guarda o nosso coração, irmão. Essa afronta não acaba não atingindo a vida quando o jovem está fazendo a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável. Glória a Deus. Tremendo nessa. Sim, porque o jovem ele acaba se tornando o quê? Um insubmisso. Entendeu? Que nem o pastor Humberto pregou terça-feira. A insubmissão acaba trazendo uma certa questão de rebeldia, né? Desobediência. Sim. Acaba desobedecendo. E aí Claro. quando entra isso, ele já se torna um jovem que quer afrontar. Não pode perder esse temor, e aí, né? exatamente. Esse temor não pode ser perdido, né? Bah. Mas eu creio, irmãos, que tem jovens, irmãos, que ele entra na prática, ele pega essa palavra de Deus e ele diz, olha, ele sabe, o jovem pensa assim, é mesmo, eu já passei por afronta, mas também já perdoei. Tem muito jovem que tem essa revelação, irmãos, né? Devido aos ensinos, né, irmão Miriam? Tem das escolas bíblicas, dominicais, tudo aquilo que Deus fala, né, que Jesus fala. Né? O jovem já pegou isso aí. Tem alguns que não dão muito ouvido, né? Mas tem uns, irmãos, que tem, que são usados por Deus. Ele acata aquela palavra, ele diz, ó, Deus falou comigo. Glória a Deus. Né? Esses tempos aí veio uma pessoa que tinha um certo problema, e essa pessoa chegou e falou pra mim, né, eu não me dava com fulano, nós tinha tantos problemas, né, e tal. E aí essa pessoa chegou e disse pra mim que aquilo foi quebrado no mundo espiritual, depois que ela conheceu Jesus. Aleluia. E aí aquilo ali foi quebrado no mundo espiritual. E eles estão se dando bem agora. Então tu vê só, irmão, o segredo de andar com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ver quem está no chat aí. Glórias a Deus. Aleluia. Os mais irmãos aqui conosco. Glória a Jesus. A irmã Joselaine Lopes. Glórias a Deus. Aracurupaiti. Que Deus abençoe.
a irmã Franciele Santos. Aqui temos, eu não vou falar irmã para não errar, mas é uma irmã de Porto Rico, Argentina, que Deus abençoe a irmã. A irmã Cleone Cunha, área Bom Jesus, glórias Glória a Deus. Deus. E o nosso irmão Paulo Salazar, aleluia. Que Deus abençoe nosso irmão. Deus, irmão Paulo. Deus abençoe também minha esposa, né, que está aí online. Glórias a Deus. Glória a Deus. Mas aqui, continuando nesta Glória a mesma Deus. palavra, né? Aqui nós podemos ver também, e há algum tempo atrás nós comentamos sobre Jesus, né? Jesus, ele recebeu afrontas, e nós vemos também naquela palavra de Mateus 4, que fala sobre a tentação de Jesus, que o diabo foi, afrontou Jesus, e ele usou a palavra contra ele, né? Aleluia. Ele usou a palavra de Deus. Está escrito. Está escrito. escrito. Oh, Está glória. escrito. Aleluia. Então, a nossa forma que nós devemos agir também muitas vezes é pela palavra. Se a palavra de Deus está dizendo suportar, vamos suportar, porque nós estamos agindo pela palavra. E com Foi jejum assim ainda, né? que Jesus venceu, é verdade. Um jejum ainda. Jesus estava em jejum e oração, irmão. E palavra junto. Oh, glória a Deus. Então, imagina, Oh, nós fazemos um jejum de 1 dia e meio ali, entramos na sexta de noite, saímos Glória. no domingo de tarde. Se para nós muitas vezes é difícil fazer um jejum de 1 dia e meio, Jesus estava ali há 40 dias já naquele deserto, suportando, porque Jesus era 100% carne, 100% homem, mas ele era 100% Deus também. Glória a Deus. Mas ele estava ali, Jesus sentiu as mesmas coisas que nós sentimos na nossa Aleluia. carne. Sim. Então, imagina, Jesus ali há 40 dias suportando aquela aflição, né? Que a Bíblia fala que ele estava sentindo. E a Bíblia também nos diz que ele foi levado pelo Espírito Santo, né? Ele foi dirigido ao deserto justamente para ser tentado. Então, ele passou 40 dias ali naquele deserto para ser tentado. Ele foi levado, o propósito dele aquele deserto era ser tentado. Mas ainda assim ele suportou aquilo, ele suportou aquela Tomou afronta, forma de servo. aquelas bandejas que o diabo apresentou Oh, para ele. glória. E no fim, Aleluia. ele suportou aquelas afrontas Oh, todas glória. e foi servido pelos anjos. Então imagina se nós, suportando tudo aquilo que vem a nós, com jejum, oração, palavra, dando graças a Deus por tudo e suportando com paciência para a honra e glória do nome de Jesus, nós teremos a nossa salvação. Imagina chegarmos no céu, vermos tudo aquilo que passamos, suportamos, Na eternidade, né? e vamos estar lá ao Aleluia. lado de Jesus. Aleluia. Que maravilha, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Jesus venceu o mundo espiritual, né? Venceu o diabo com a palavra. As afrontas, né? Glória a Deus. Existe uma palavra que se encontra em Salmo 112, 7, dizendo: não se atemorize das más notícias. Não se atemorize das más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. Então não te atemorize com as más notícias, com as afrontas, né? Com as situações que vêm na tua direção. E como a irmã Miriam falou, né? Muitas das vezes, né? Deus permite situações para trabalhar no nosso vaso, né? E Deus usa uns vasos, né, irmã Miriam? Deus usa uns vasos abençoados. Vai, tu fica, ô glória, eu sei que é tu, Senhor. Tu vai lá no secreto, ninguém sabe. Mas tu fica orando. Tu fica orando, buscando Deus. Que nem a irmã Miriam acabou de falar, né? O Espírito Santo acabou de falar aqui através da palavra, né? Porque o Espírito Santo levou Jesus, né, para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E quantos não são tentados, né, irmãos? Na afronta, né? São tentados na afronta. Bah! E aí Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. De agir humanamente. Né, meu amigo? Aleluia. O jovem tem que vigiar. Glória a Deus. Tem que vigiar. Aleluia. Eu sinto uma presença do Senhor Jesus. Pois a palavra de Deus diz, né, em Salmos 112, versículo 7, diz: não se atemorize de más notícias.
Não se temorize de más notícias. Glória a Deus. Afrontas também. É só não abrir a porta. Não abrir essa porta de entrada. Que se a pessoa abrir essa porta de entrada, né, essa pessoa vai acabar desistindo dos caminhos de Deus. Mas Jesus não fez isso, irmão, porque Jesus estava fortificado e fortalecido na palavra. Glória a Deus. Por isso que ele venceu o diabo, né? Venceu aquelas más notícias do inimigo, né? Tentando tirar ele do deserto, tentando tirar ele do centro da vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O deserto, ele formou Jesus, né, naquele momento, né? Aquele tempo que ele ficou ali. Precisava, né, passar aquela fase, né? Depois de ser batizado pelo Espírito Santo, né? É um processo que ele teve que passar, né? O Com deserto. certeza. Oh, glória a Deus. Aleluia. Confesso que eu estou sentindo uma presença do Senhor Jesus. Mas ele não estava sozinho no deserto, né? Deus preparou o deserto para... Deus prepara o deserto pra gente passar, mas é certo que a gente tá com Jesus, né? Tá com Deus. Pra quando o diabo vir, a gente ter a graça de Deus, né? E a Bíblia diz, né, que toda arma forjada contra ti, né, Não prevalecerá. ela acaba não prosperando. Por quê? Porque, que nem Jesus ele estava no quê? Ele estava no jejum e na oração. Glória a Deus. Aquela arma foi forjada contra ele, o inimigo veio com uma arma forjada contra ele, né? O jovem vem, que sabe, está passando passa por uma calúnia, pela uma fofoca, né? Mas se o jovem está em jejum e está em oração naquela situação, né? Aquela arma que foi forjada contra a vida dele acaba não prosperando na vida dele. Ele tá no Salmos 91, né? Ele tá no esconderijo do Altíssimo. Exatamente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? A sombra do Onipotente descansará. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. A irmã Franciele Santos colocou aqui, Salmo 125:1. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Glórias a Deus. O irmão Mateus também colocou, a oração não nos isenta da tentação, ela apenas nos prepara. Como nos diz a palavra de Deus, vigiai e orai. Precisamos orar, mas também vigiar. Viu? E o pastor Leandro Dias diz, né? Ele chega a dizer para nós, nunca me esqueço disso que ele fala lá. Ele diz assim, irmão, esse dia eu falei assim, pastor, eu vou orar. Ele, não, irmão, antes de orar, tu vigia. Tu vigia, depois tu ora. E é verdade mesmo, tu tem que passar o dia vigiando, que depois quando tu dobra o joelho para orar, tu recebe a glória de Deus. Tu já está negando-te a ti mesmo, naquele momento, em termos de vigilância, né? E a afronta acaba não encontrando nenhuma porta de entrada, né? Na tua mente, acaba não atingindo a tua vida, o teu ponto fraco. Tu não dá lugar pro diabo e para aquela questão, né? Para aquelas vozes do inimigo, né? Glória a Deus, porque a pessoa está vigiando. E depois chega em casa e ainda coloca toda essa situação nas mãos de Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Nós estamos nos últimos 5 minutinhos. Vamos estar fazendo uma oração. Pedir para o irmão Jonas fazer essa oração. Amém. Pelos pedidos que os irmãos colocaram Aleluia. aqui. Vamos estar orando agora para que Deus entre com a providência. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, vamos entrar em oração então, Glória a irmãos. Senhor nosso Deus, Pai amado, em Obrigado, nome de Senhor. Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te Por essa colocar na Tua oportunidade. presença, Senhor, todos aqueles pedidos de oração, Senhor, que Oh, foram Jesus, feitos eu nessa sinto a noite, tua Pai. graça, Senhor. Deus, que o Teu Espírito Santo possa, Nós somos Senhor, dignos. conduzir, Senhor, a Mas cada pela tua filho Teu nessa misericórdia que noite, estamos Pai, pela Tua graça, Senhor, recebendo, Pai, a muitas revelação da batalhas, Tua em meio a muitas palavra, lutas, Senhor. Queremos também, Senhor, que Mas aqueles irmãos que pedimos estão a tua enfermos, bênção, Pai, possam receber a bênção cura, sobre os Senhor, possam videogames, tocar, Senhor, aqueles na que estão orla das ouvindo Tuas agora nesse vestes, na momento, Pai, oração, possam receber o teu Senhor, toque, e possa, Pai, possam transmitir receber a Tua glória, virtude, Senhor, do Teu toque do teu Espírito, Espírito Pai, Santo. que cada um que está enfermo, Senhor, com alguma Toca nessas debilidade, vidas alguma agora, deficiência Senhor. Toca espiritual, nessas ou vidas agora. de repente, Senhor, Toca fisiológica, nessas Senhor. vidas agora, Senhor. Deus, em nome de Jesus, te Toca pedimos que o nessas Senhor vidas venha agora. a transformar as vidas, Pai, que o Senhor possa, Senhor, a conduzir cada alma, Senhor, mais próximo do Teu querer, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai,
ouve as orações de cada um que vem nessa noite, Pai, estar, Senhor, colocando, Senhor, a sua fé em ação, Senhor, colocando seus pedidos de oração. Pai, tua palavra nos diz que tudo que pedimos em teu nome, Pai, é no nome de Jesus que pedimos, Pai, que o Senhor venha destruir toda a fortaleza na mente, nas emoções, toda a fortaleza no pensamento, Senhor. Traz revelação para a tua filha, o teu filho, Senhor, das ações, visões, arrebatamento de espírito, Senhor. Ajuda os jovens, Senhor, a ser conduzidos pelo teu Espírito, Pai, que possam, Senhor, nos momentos de afronta, dar um bom testemunho, Senhor, mostrar que é bom ser crente, Senhor, que é bom estar nos teus caminhos, Pai, porque nós não te escolhemos, Pai, mas o Senhor que nos escolheu, Senhor, e nos nomeou e nos enviou para que nós demos frutos, Senhor. Ajuda cada um nesse momento, Pai. Derrama a tua glória, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Glórias Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Então, nós encerramos por aqui mais uma programação. Agradecemos a todos os irmãos que estiveram aqui conosco, participando. Deixem o seu like, compartilhe, que esta programação possa chegar até mais pessoas que precisam ouvir isso da parte de Deus. Então, nós encerramos aqui. Daqui a pouquinho tem a Rede Mundial de Oração. Os irmãos façam seus pedidos de oração, orem também, acompanhem. E Aleluia. que Deus abençoe Aleluia. a vida de cada um. Amém? Paz, oração e união. Deus na Glórias a frente. Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.